Aqui a celebração é só sexta-feira. Na verdade, no nosso ministério, nós trabalhamos de segunda a sexta. No final de semana é só congresso. Só congresso. E se botar qualquer coisa aqui fim de semana na igreja, não funciona. A gente acostumou tanto, né? Fim de semana, tá com a família, fim de semana a gente não ter nenhum tipo de atividade. Então, nós funcionamos de segunda a sexta. E segunda a sexta, bem funcionado. Bem funcionado. Porque todos os dias, 18 horas, nós temos oração. Oração com a família, né? Eu chamo um momento de instrução. Então, de segunda a sexta, nós temos nosso momento de instrução. Aí a gente ora com a família, ora pela cidade, dá uma palavra. Até quinta, né? De segunda a quinta e sexta-feira, o Shabat, onde nós celebramos, ceiamos. E estamos levando nessa característica. Final de semana, ninguém vê entre aspas, né? A gente está sempre junto aqui. O bom de cidade pequena é essa, né? Tem coisa melhor de cidade pequena, porque você pode estar toda hora na igreja, com 5 minutos você andou a cidade inteira. Então, é muito bom. Quando eu falo assim, as pessoas pensam que é brincadeira, mas ó, da minha casa, que é um canto da cidade, até o final da avenida, acho que é 2 quilômetros. Imagina o tamanho da cidade, né? E aí, essa é essa é a nossa dinâmica. Vou fazer uns quiosques, uns quartos nos fundos. Mas tem sido um tempo legal. É, é a mesma, e é como a gente diz, né? É uma cidade de primeira. Engatou a segunda, sai fora. Aí você já não consegue mais ficar nela. Mas vamos lá, meu povo. Creio que todo mundo já foi chegando aí. Eu estou com 20, 21 anos. Cheguei em janeiro de 2003. Já vai para 21 anos de Comodoro. Foi uma direção de Deus, meu irmão. Foi uma direção. Eu estava terminando, eu tinha terminado o seminário, estava terminando e eu tinha todos os projetos, né? Na minha cabeça funcionava. Eu queria, como meu pai é piloto de comercial, no sentido de táxi aéreo, né? De avião pequeno, ele era. Então a gente sempre cresceu lavando avião, sempre cresceu porque ele voava e a gente ia no final de semana lavar o avião para ele e tudo assim, deixar limpo. E aí a gente ficava, né, aí ele dava uma volta com a gente. Então, desde meus 8 anos, mais ou menos, 7, a gente tinha esse hábito, né? Então, sexta-feira, sábado, a gente estava no aeroporto. E a minha cabeça, e como eu gosto dessa área militar também, então na minha cabeça eu ia servir aeronáutica, né? Ou aeronáutica ou exército. Essa era a minha visão. Então, quando eu completei 15 anos, eu fui chamado, né? Fui chamado pelo Senhor. E aí eu mudei meus planos todos, né? Não queria mais nada disso, queria ser pastor, porque foi a primeira coisa que Deus falou comigo, que ele me usaria para as nações. Isso eu tinha 15 para 16 anos. Então ele me usaria para as nações. E aí eu é, comecei a mudar de projeto. E terminando o seminário, fazendo já quase, fazendo 20, 21, eu estava 16, 4 anos de seminário, eu ia fazer 20, 21, 20, quer dizer, eu ia fazer 20 e aí eu orei, falei, Senhor, né, eu mudei todos os meus projetos, já estou com 20 anos, não estou vendo nada acontecer e eu quero uma resposta, né? Senão eu volto para meus projetos original, né? E aí onde um pastor me convidou para vir para cá, um pastor amigo do meu pastor, que eu morava em Ji-Paraná, em Rondônia. E ele falou, ó, bora para cá, vem aqui. Aí eu vim para Comodoro. Imagina, né? Veio eu, uma mochila, uma moto que eu tinha, R$ 50 no bolso,
uma guitarra e uma pedaleira, e um trote de roupa. E já faz 21 anos aqui já. Agora falar que tem que sair daqui e dar um peso, coisa boa. Comodoro é bom demais. Cidade pequena é muito boa. Na verdade, eu viajo para muitos lugares, né? No sentido de cidade grande, mas nada melhor do que voltar para cidade pequena. Que é aquele lugar que você pode deixar capacete na moto, aquele lugar que você pode deixar a bicicleta, aquele lugar que você sai e não tranca a casa, né? Você não precisa trancar a casa, você pode sair à noite tranquilo. O pastor Leandro esteve aqui também com a gente. Cidade assim, pacata, todo mundo conhece todo mundo. É bom e é ruim, né? Porque todo mundo conhece todo mundo. Então, meu irmão, se tiver alguma coisa de errado, todo mundo conhece todo mundo. Aqui é aquele lugar que você vai comprar, você faz notinha, né? Onde você faz notinha, né? Ah, notinha aí. Esses lugares são ainda, tem que ser preservado, meu irmão. Lugar que você preserva. Não sei, o Senhor já disse já de mudanças, né? Mas hoje aqui eu tenho, como diz, tem tudo para ficar aqui, né? Empresa, tenho casa, a igreja, mas nada disso me segura, né? Nada, 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 nada. Se o Senhor falar vai, bora, bora. Nada disso segura, nada disso me mantém aqui em Comodoro. Eu estou aqui mesmo por uma direção e não senti ainda o Senhor falar vai. Na verdade, hoje Comodoro para mim é muito inviável, inviável de tudo, porque para mim pegar qualquer voo, eu tenho que andar praticamente 1.300 quilômetros, porque é 650 até Cuiabá e de volta é 350 quilômetros, 1.300 quilômetros. Então, veja, para mim, para eu pegar qualquer tipo de saída, né, eu preciso andar muito. Então, por isso que muitas vezes eu ando muito de carro. Por exemplo, vou para Goiânia, vou de carro. Vou para São Paulo, vou de carro. É porque se eu já dei uma pernada até, por exemplo, Goiânia, 1.700 quilômetros. Eu já andei quase 700, né? Falar, vai chegar mais 1.000, já vai já, né? Então, quando o pessoal fala assim, rapaz, é longe, para mim tudo é perto, né? Não é perto, 700 quilômetros é perto, meu irmão. Você tá doido? Pertinho. Logo ali, do Mineiro. A gente anda muito. Mas eu gosto. Então, hoje eu tô aqui. Antigamente eu estava aqui por pressão. Hoje eu estou por opção. Eu sei que o Senhor tem algo. É inviável, mas eu sei que é do Senhor. O Senhor tem alguma coisa. Eu acho muito bacana. Eu gosto demais do Comodoro. Demais, demais, demais. Uma cidade que A cidade que queria nos expulsar quando chegamos, espiritualmente dizendo, mas hoje eu vejo uma cidade que nos acolhe. Muito legal. É um lugar que todo mundo nos conhece. É, eu lembro de uma vez o pessoal falou assim: rapaz, sabe onde fica a igreja do pastor Éder? Eu falei: não, do Cabeludo. Do Cabeludo, Cabeludo eu sei, né? Então, todo mundo te conhece, né? Vamos lá. Igreja do Leão. Faz juiz, né, meu irmão? Nós estamos falando acerca dos tempos, estamos falando acerca é, da preparação da Páscoa. E, como sempre, eu não gosto de ir para o óbvio, eu não gosto de simplesmente falar o óbvio, mas eu gosto de entender o que o Senhor está nos falando a cada ano, cada ciclo. E nós viemos falando, então, acerca dos ciclos de retomada, ou seja, a preparação. Estamos na década, eu creio que é a década do arrebatamento, a década no sentido de 10 anos. Cremos que até 2030 algumas coisas estão para acontecer. Até 2030 tem alguma coisa para desenrolar aí. Há uma conjuntura, não sabemos se é arrebatamento, não sabemos se é o que é, mas eu sei que até 2030 há uma conjuntura mundial. Nós, é óbvio, cremos que até 2030 há um consumar de muitas coisas na história.
Na verdade, eu creio que de 2024, né, até 2026, muitas coisas, muitas águas vão passar debaixo da ponte aí, muitas reviravoltas, e estamos nesse tempo de preparação. E como eu entendo, irmãos, que, infelizmente, como eu ministrava ontem acerca, como que eu digo, da idolatria, né, no curso de batalha, nós construímos os nossos ídolos. Eu quero que você preste muita atenção quando eu digo isso, e sempre falo assim, escute com bons ouvidos. Quando eu digo acerca da igreja, eu não estou falando mal da igreja, de maneira nenhuma. E eu não sou nem doido de falar mal da igreja. A igreja é uma, ah, vou colocar assim, é um organismo, né, um corpo de Cristo, é um corpo profético, um corpo santo, a igreja é santa, a igreja foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, esse negócio de bater na igreja, irmãos, eu vou dizer assim, não cai nessa, não faça essa burrice de bater na igreja. Agora, o que nós estamos trazendo aqui, quando eu falo, eu quero que você entenda com bons ouvidos, é sobre o mecanismo, as estruturas que criamos para que esse corpo funcione. Então, a casca desse corpo é como que uma armadura para esse corpo, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, a estrutura, ele se coloca como uma armadura para esse corpo, que é o corpo de Cristo, que se move dentro. Então, essa família ministerial, e nós construímos, então, essa estrutura. E eu tenho falado disso. Essa estrutura, ela tem se tornado a casca, o ídolo, e por isso nós precisamos de grandes basílicas, grandes coisas, para a gente poder funcionar. E não estamos prestando atenção no que está dentro disso, que é as famílias, que é o dia a dia de uma casa. Então, toda a programação que nós temos é uma programação é, é uma programação que a gente, como que eu coloco, que a gente se move para mantê-la vivo. Então, se você parar para pensar, a gente está sempre mantendo a igreja viva, a igreja estrutura, não a igreja corpo de Cristo. A estrutura da igreja viva. Então, o que nós fazemos? Todos os dias nós fazemos para que funcione esse mecanismo. Se vai trazer cura para as pessoas, a gente não sabe. Se vai ser funcional para as pessoas, a gente não sabe. E até muitas vezes nem importa muito. O importante é manter essa estrutura funcionando. E aí, quando nós falamos da egrégora, nós falamos acerca das egrégoras que se levanta, a alma dessa igreja, a alma desse prédio, que toma parte, ou seja, esse esqueleto que se coloca diante de nós nos mexendo. Sabe aquele esqueleto robótico? Eu creio que essa é a melhor expressão, que a pessoa coloca aquele esqueleto e ela passa a ter mais força, porque ela é sobreposta ao corpo. Quem já viu aqueles filmes, né? Que aqueles esqueleto é colocado, aqueles mecanismos, então a pessoa passa a ser mais forte. Então é isso que são as egrégoras. É algo que cobre esse corpo vivo, esse corpo orgânico, mas ele faz que esse corpo agora tenha uma nova motivação, um novo. Exatamente. Eu ia falar, falei, rapaz, mas será que eu estou certo, né? É, mas é, isso, esse ponto. Então, eu estou crendo, e a proposta que eu tenho lançado desde 2020 é retomada e fazer com que as casas sejam casas aonde a Shalom do Senhor habita. E não é fácil nessa temporada. Você fazer uma casa de Shalom. Você fazer a igreja primitiva, como a gente viu, a igreja primitiva funcionar. A igreja orgânica, a igreja que vai usar, sim, prédio, mas só vai usar o prédio, não o prédio usar a igreja. Né? O prédio ele vai ser uma ferramenta para a igreja, não a igreja ferramenta para o prédio. Aonde todas as estruturas vão estar em prol de uma casa curada. E como eu tenho colocado aqui, quando a gente vai parar de ter as nossas próteses, ou seja, nós não vamos ser coisas que não precisamos ser. A igreja não vai ser a extensão de uma deficiência. Ou seja, a casa que não é funcional, a igreja não pode suprir isso. A igreja tem que ensinar a casa a ser funcional. Porque o que eu estou vendo é nós estamos adaptando essa disfunção
e estamos fazendo com que o corpo, a família continue disfuncional, porque nós vamos suprir isso para a família. Você não consegue discipular, pode achar que eu discipulo. Você não consegue orar, pode achar que a gente ora. Você não consegue ter comunhão, pode achar que a gente facilita. Então a gente está facilitando tudo e sendo uma estrutura que está contribuindo para a destruição de toda a família. Nós estamos contribuindo para isso. Nós estamos facilitando. E cada vez mais nós facilitamos para com que as pessoas sejam disfuncionais. E aí, a gente entra naquilo, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz a fogueira santa, a gente faz as 7 voltas de Jericó, os 7 banhos de Naamã, a gente varre a casa com a vassoura ungida, coloca o sal grosso, faz o banho de pipoca, né? E nada está funcionando. Irmão, tudo isso é brincadeira. Eu esqueci que está ficando gravado. Não, tudo isso é brincadeira. Você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o apóstolo? Então, veja só, a gente começa a fazer todas essas coisas, nós vamos criando esses mecanismos e a gente vai vendo que nada vai funcionando, nada vai funcionando. E aí, esse ano, a preparação é para isso. E eu estou batendo isso daqui e vou falar durante os 14 dias. Irmãos, a nossa preparação não é para um mover fora da nossa casa, é um mover dentro da nossa casa. Eu vejo que o juízo de Deus ainda não veio. E nós, muitas vezes, falamos para Deus trazer juízo sobre os ímpios. Eu creio que isso não veio porque o Senhor está poupando a gente. Porque o Senhor ele não faz acepção. Como diz aquele ditado, o pau que bate em João, bate no Antônio, bate no Francisco, bate no José. O que nós estamos entendendo? A mesma medida que Deus vai medir o mundo, ele também vai medir a casa dele. Acho que pelo contrário, com mais severidade, ele vai medir a casa dele para depois medir o mundo. Entendeu? E aí a gente está pedindo para que Deus resolva o problema do mundo, para que Deus traga justiça. E se isso acontecer, o primeiro que vai cair na malha fina é a igreja. Então nós precisamos voltar de novo a reconstruir bases firmes. Bases firmes. Nós precisamos ter bases firmes. E é isso que eu estou propondo para vocês nessa preparação, é preparar minha casa para receber a Páscoa. Porque senão ela não tem sentido, senão será uma oferta abominável. E o Senhor diz isso em Malaquias. Nós estamos estudando Malaquias, né? Que é interessante isso, eu tenho que parar com isso. Né? Isso daí é um pouco de sei lá o quê. Eu começo a fazer um negócio e depois estou fazendo outro. Esse dia eu passei para limpar a casa, comecei a varrer a casa, aí eu vi, né? Estava no domingo, falei, vou varrer aqui. Estava varrendo, aí eu vi não sei o que eu vi, fui colocar um negócio na pia, aí eu já aproveitei e lavei tudo ali, aí eu vi que eu tinha que guardar um negócio no quartinho, eu já ajeitei o quartinho, ou seja, eu comecei as 5 coisas, na hora que eu vi eu estava limpando o quintal e não tinha terminado de varrer, não tinha terminado de lavar a louça, não tinha terminado de... Meu Deus do céu, bateu forte o negócio, né? Então, é complicado esse negócio. Então, quem nunca, né? E aí... E aí, veja só, quando quando a gente vai para esse sentido de organização ou de avanço que a gente está indo, né? Depois eu volto para o assunto aqui, mas a gente está vendo que nós precisamos pontuar, ou nós precisamos não, não sair do nosso propósito, com certeza, não sair do nosso propósito de estabelecer a nossa casa. Como eu estava falando de Malaquias, porque eu comecei a falar de Malaquias e parei no 3, ainda tem mais dois capítulos e ainda não fiz. Mas veja só, o Senhor disse que enquanto o povo orava, ele lançaria estrume sobre o povo. Acho que era Malaquias mesmo. Olha, enquanto o povo estava orando, eu vou lançar estrume sobre vocês. Porque o que vocês estão fazendo é inaceitável. Eu já estou enjoado com isso. E eu estou dizendo o seguinte, irmãos, as nossas festas daqui a pouco está ficando repugnante diante do Senhor. As nossas celebrações daqui a pouco está ficando desordenado diante do Senhor. Está ficando exatamente desordenado. Está ficando algo
é totalmente inaceitável, porque é fácil a gente falar do Cordeiro, vamos lá, separa lá, vamos fazer a festa da Páscoa, mas no outro dia, irmão, tá que nem festa de Natal, né? Todo mundo reúne, fica até meia-noite, vai lá, e não sei o quê, Feliz Natal, aquele negócio todo, e daqui a pouco, no outro dia, meu irmão, tá todo mundo se matando no almoço, tá um brigando com o outro, né? Quem nunca viu isso? Então é isso que a gente está fazendo. Então quantas vezes a gente tem que resolver esses problemas? Estou lá celebrando as festas, mas eu estou querendo matar o pastor, porque o pastor não entendeu sobre as festas, o pastor não fez isso, o pastor não sei o quê, e aquela coisa, o irmão. Então, é algo disfuncional. É algo que nós não estamos entendendo a essência das coisas. E a proposta aqui é preparar isso. Então, quando nós falamos de Judá, qual foi a primeira coisa? A gente está 2 dias falando de Judá. Qual é a primeira coisa que nós entendemos de Judá? Judá é aquele que, que traz que ele traz essa proposta do lançar a mão, os mandamentos. 10 dias. Judá começa com uma contagem de 10 dias para trazer o cordeiro para casa. Essa é a proposta. Judá começa com 10 dias para trazer o cordeiro para casa. Depois de 10 dias você traz o cordeiro para casa. Depois que você restaurar os mandamentos do Senhor, você traz o cordeiro para casa. Ninguém traz um convidado com a casa bagunçada, irmãos. Ninguém traz uma visita solene com a casa em desordem. Ninguém traz um cordeiro para dentro da casa com a casa bagunçada. É mais ou menos isso que o senhor estava dizendo. 10 dias para você trazer o cordeiro. Depois, 4 dias para você matar ele. 4 dias de intimidade. 4 dias de convivência. 4 dias de você estar junto. Esses 4 dias, a gente já vai falar da porta. Ou seja, 4 fala desse portal, dessa porta que se abre. Dos conselhos. Então, veja, 10 dias eu restauro a palavra do Senhor na minha casa. 4 dias eu tomo conselhos com o cordeiro. E aí, depois eu sacrifico ele. Depois ele passa a ser o meu Salvador e Senhor. Então, o que eu preciso entender aqui é voltar para construir a nossa casa. Tirar os olhos daquilo que é volátil. Tirar os olhos daquilo que é inútil. Tirar os olhos daquilo que não faz bem, não vou nem dizer não faz bem, mas naquilo que vai se mover e vai mudar. O que o mundo faz? Ele faz com que a gente fite em algo. Eu vou usar um termo aqui, a moda, né? A moda no sentido não só roupa, moda. O modismo seria essa palavra. Ele sempre está mudando a tendência. Por quê? Porque você fica sempre assim, você segue isso daqui a pouco você tem que mudar tudo, agora você vai para lá, daqui a pouco você tem que mudar tudo, aí você vai para cá, você muda tudo, e aí você vai fazendo isso. Você está sempre seguindo algo que muda. E nada fixo, nada firme. E aí você vai fazendo isso. Então, Judá, para mim, é a adoração, é a guerra. Mas qual foi a primeira coisa que Judá fez? Se separa dos seus irmãos. E aqui é o problema de Judá. É o tempo de não mais nos separar, mas o tempo de somar força. É o tempo de não mais ficar olhando as críticas, né? Mas o que eu posso ajudar, é isso que eu tenho falado para as pessoas. Irmãos, é fácil abandonar o barco. O duro é você ajudar a remar ele. É fácil você chegar. Isso aqui eu convido todo mundo. Eu convido todo mundo para isso. Na verdade, tem algumas pessoas que eu até incentivo. Quando eu vejo a pessoa que é muito crítica, muito, mas pastor, irmão, acho que Deus está querendo que você abra para a igreja. Não, e eu dou todo apoio para abrir a igreja. Primeiro, para ele sentir o que é pastor. Porque você pensa que só porque você sabe fazer algumas coisas, você vai dar conta de pastorear um corpo. Não, querido. Porque igreja não é só um mecanismo de você chegar ali e estabelecer, não é só estabelecer os cultos. Você pensa que se estabelecer os cultos vai dar certo? Quem é pastor sabe. Aí você está querendo trazer uma direção, aí vem um com a fofoca, vem um outro que não fala com o irmão, tem um outro que está chateado, que é meu pai do Senhor, aí tem um outro, e aí você está aí, daqui a pouco você passa tudo o tempo consertando probleminha sem noção. Porque o irmão está chateado, porque o irmão ficou ofendido, porque o outro não sei o quê, porque o outro. Aí você fica ali fazendo. Aí você vai resolver as faltas de caráter, a falta de honra, a falta de dignidade, a falta de. Aí, meu irmão, você tem que tratar um monte de coisa. Aí, a hora que você for ver, meu irmão, toda essa ideia que você tinha
né, do ser profético, que quando eu tiver minha igreja vai ser profético. E, meu irmão, essa história é velha, entendeu? É diferente. Quando você está ali no dia a dia, é diferente. Às vezes as pessoas até falam, né? Nossa, vamos para Comodoro, para a igreja. Irmão, aqui você vai encontrar uma igreja comum como todas as outras, com um monte de problema como todas as outras. A única coisa é que nós andamos no tempo, né? E somos orgânicos. Porque eu entendo que não é a instituição igreja, sou eu. Sou eu. É isso que eu tenho que entender, sou eu. Você entendeu? Eu que faço a diferença. Eu que vou demonstrar. Eu não quero uma igreja forte. Entenda o seguinte, eu não quero uma igreja forte no sentido de, como as pessoas falam hoje, relevante. Eu não quero construir uma igreja relevante em uma cidade. O que eu quero é que sejam famílias relevantes em uma cidade. Fala assim, cara, essa família aqui, meu Deus do céu, não é a instituição igreja, mas são famílias. Então, Judá, ele se separa do seu irmão. Judá, ele se separa. Ele simplesmente ele simplesmente quer uma proposta nova. E isso traz uma consequência terrível. Porque 2 filhos dele morreram. 2 filhos morreram por causa disso, porque eram perversos diante do Senhor. Poderia ser bons meninos, porque a Bíblia não diz, por exemplo, a Bíblia menciona os filhos de Eli, que eram maus, adúlteros. A Bíblia fala dos filhos de Samuel, que não andavam corretamente. Mas quando a gente vê o filho de José, o filho de Judá, fala que eles eram maus perante o Senhor. Por que eles eram maus perante o Senhor? Porque eles não queriam gerar. E esse é o problema. Irmãos, veja só. Nós estamos esquecendo de uma coisa, e entenda, todo o processo do mundo, ele entra para dentro da igreja. Não pense que a sociedade, não pense que o problema da igreja é da igreja. O problema da igreja é de uma geração. Entendeu? Porque essa geração entrou dentro da igreja. E ela não está sendo confrontada nos fundamentos. E por não ser confrontado nos fundamentos, aí a gente passa, então, a ter problema. Então vamos lá. Entro nessa parte agora. Qual era o problema dos filhos de Judá? Eles não geravam. Eles não queriam gerar. Eles não queriam ter filhos. Qual foi a primeira ordem do Senhor? Tenham filhos. Então veja, irmãos, a bênção do Senhor está sobre os meus filhos. Bem-aventurado é aquele que enche as suas aljavas, porque o dia que ele pelejar nas portas, ele não será vencido. Bem-aventurados são aqueles que têm filhos. Bem-aventurado é aqueles que têm a projeção de filhos. Hoje, nós dizemos, né, não só no físico, mas dizemos agora nos espirituais. Ou seja, hoje, o meu aparelho de circuncisão é o coração, para ser circuncidado. Então, nós entendemos que esse projeto não é só físico, mas é um projeto que o Senhor leva aos meus filhos espirituais. Então, eu estendo espiritualmente, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, não se limita aos filhos biológicos, mas se limita a transpor, ou passar, ou liberar. Então, nesse ponto, nós vamos ver a perversidade daqueles que não querem gerar. Por quê? Porque o gerar te torna pai. E a palavra central da Bíblia é pai. A palavra central é paternidade. Porque o meu pai me amou de tal maneira que me resgatou, liberando o filho único dele, o unigênito. Então veja que hoje, com essas leis de abortos, essas leis de tudo, você pensa que o problema é o aborto? Não, querido, eu não vejo o problema ser o aborto, apesar do aborto ser o portal, Moloque, aquela coisa. Mas para mim, o aborto é o pacto. O aborto é o selo de uma cultura. Qual é a cultura? A cultura da orfandade. Ninguém quer ser pai. Por isso, aborte. Você gerou, aborte. Você gerou, aborte. Você gerou, aborte. Por quê? Porque eu não quero ser pai, eu não quero ter compromisso, eu não quero ter responsabilidade com ninguém, eu não quero cuidar de ninguém, eu não tenho tempo para isso.
Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo de cuidar de gente, eu não tenho tempo. Malemar, eu tenho tempo para mim. Por quê? Porque isso é uma outra cultura, que é a cultura gourmet. O que é a cultura gourmet? É a cultura onde tudo está sendo tão. Tudo vira uma experiência. Não é isso que a gente está vendo? Venha ter a experiência disso. A experiência. Por quê? Porque tudo está se adequando em um modo tão único para me atender, apesar de nós sermos bilhões de ser humano, tentarmos, como comerciantes, eu estou dizendo agora, ser únicos e atender as pessoas como elas fossem únicas. Isso é muito bonito. É lindo isso. Você vê, pô, né, você chega numa cidade, eu tenho um comércio, eu consegui padronizar para a pessoa se sentir única. Isso daqui faz toda a diferença. Toda a diferença. E realmente faz toda a diferença. Eu quase não presto atenção em muitas coisas assim, mas um dia eu estava voltando de um voo de fora do país, e aí quando eu sentei, né, eu e minha esposa, um monte de gente, aí a pessoa falou assim, senhor Éder, senhora Luciana, sejam bem-vindos ao nosso voo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Um monte de gente sabe meu nome. Rapaz, nem Salomão com toda a sua glória. Mas aí, depois que eu fui fazer as contas, né? Por quê? Porque eu vim de um outro voo, aí tem uma outra companhia, aquela coisa toda, né? Aí você entra em questão de classificação, aí falei, tá. Eles te tornam único, porque isso te empolga, meu irmão. Você se sente importante. Imagina dentro do teu comércio chegar e chamar pelo nome fulano de tal, ciclano de tal. Olha, seja bem-vindo, faz aqui. Agora você vai ter a experiência disso, né? Vem cá participar dessa experiência gourmet. Então, o gourmet é isso. Fazer que tudo se torne uma experiência. E nós estamos fazendo o evangelho gourmet. O evangelho da experiência. E não o evangelho da vivência. É o evangelho que me dá experiência. Então, todo mundo buscando experiências. Experiências com Deus, como Deus agora está tratando, né, cada um gourmetizado e fazendo com que cada um se sinta tão único que nós não temos mais tempo para pensar em outro, porque eu sou único. Se eu sou único, eu não quero perder meu lugar. Você entende? Se eu sou único, meu irmão, não me compare aos outros. Se eu sou único, eu não sou todo mundo. Agora, quando eu entendo que eu faço parte de um corpo, eu já não sou único. Eu sou parte integrante de um corpo, e não único. E o problema que nós estamos enfrentando é isso. Essa unicidade que nós estamos tomando para nós. E não estamos mais olhando para fora, estamos olhando para dentro. E qual é o problema da guerra? Judá. Qual é o problema da guerra? O problema da guerra é que na guerra você não faz filho. Entendeu? Vamos lá para a vida de Urias. Quando Davi faz aquela mancada toda e fala, cara, traz Urias. Traz Urias de volta. O cara vai lá para casa, né? Faz o que tem que fazer, cumpre o negócio dele lá, coisa, negócio, e tudo de boa. O filho é dele. O cara passa lá, daqui, cadê Urias? O Urias tá na porta de casa, meu irmão. O arraial em guerra. E você acha que eu vou estar lá de boa, vendo meus irmãos, sabendo que meus irmãos estão na guerra? De jeito nenhum. Tô aqui na porta, meu irmão. Então, o problema todo é que, quando nós paramos para entender, se eu vivo a guerra, nós vamos ver que essa guerra ela vai me tirar muitas vezes das questões do gerar. Então nós entramos no tempo de guerra, entramos na primavera, e na primavera eu faço o quê? Guerra. Na primavera é o tempo das guerras. Na primavera era o tempo onde os reis saíam para a guerra. Mas entenda, meu irmão, guerra do quê? O que nós estamos dizendo da Páscoa? É a guerra da primogenitura, é a guerra onde nós estamos guardando as nossas sementes, é a guerra onde os filisteus estão entrando agora para tomar os brotos da nossa semente. Nós temos que entender que agora eu estou tentando agora tomar provisões, é o tempo de avançar, tomar semente, é o tempo de tomar despojos, é o tempo de despojar o inimigo. Mas o problema é que a minha casa tem que estar forte. O que adianta eu sair e a minha casa não ter ninguém?
Então, quando eu saio para a guerra, a minha casa é saqueada. E é isso que está acontecendo. Nós estamos saindo, estamos guerreando, 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 guerreando. Mas aí você olha, depois de 10 anos de guerra, o que isso acumulou na tua vida? A não ser dor, perca, feridas, decepções. Então, irmão, você está fazendo a guerra errada. Porque na guerra do Senhor nós somos mais do que vencedores. Então nós estamos guerreando com os princípios errados. Você entendeu? Nós estamos guerreando com o princípio errado. Por isso que eu digo, isso daqui, irmãos, tome para a tua vida. Escreva isso na tábua do teu coração. Em cada guerra, você tem que voltar mais próspero. Você tem que voltar mais forte. Você tem que voltar mais santo. Em cada guerra, você volta mais enriquecido e não mais empobrecido. Porque guerra se faz para tomar despojo. Ninguém faz guerra por hobby. Todo mundo guerreia por território. Todo mundo guerreia por território. Se eu estou guerreando, é para tomada de território. Guerra não é hobby. Guerra não é esporte. Entendeu? Guerra não tem nada a ver com esporte. Então eu preciso trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso. É tempo de guerra. Judá, pega a lança, lança. Mas eu preciso estabelecer primeiro os mandamentos. A minha casa tem que estar forte. A minha vida tem que estar forte. Porque senão nas guerras eu sou submetido a seduções. Aonde Davi? Aonde Davi morreu? Aonde Davi destruiu a casa dele? Quando havia guerra e ele ficou em casa. Não entendeu o princípio. Era tempo de guerra. Mas Davi estava em casa. Você entendeu? Olha o princípio errado. Parece que eu estou contradizendo aqui, mas não. A minha casa tem que estar forte para eu ir para a guerra. Porque vai ter aqueles que me auxiliam nisso. O que eu digo é, nós estamos entrando muitos em uma estrutura de guerras erradas e não estamos guerreando pela semente. Volto a dizer, o que é Páscoa? É quando o Senhor visita os primogênitos. E aquelas casas, não era responsabilidade só do marido, não era só da esposa, não era só dos filhos. Aquela casa, ela estava completamente alinhada com o Cordeiro. A casa que estava com o sangue do Cordeiro. Então veja que a Páscoa é uma bênção para a família. A família estava ali protegendo seus filhos e o sangue do Cordeiro era o escudo. Entendeu? Então toda a família estava ali protegendo seu filho, porque a questão da Páscoa, meu irmão, era a proteção dos filhos. Essa era a Páscoa. Entenda a Páscoa, é a proteção dos filhos. Porque houve um grande lamento. E como o Senhor disse, não haveria uma casa que não teria lamento. Toda casa lamentaria. O que nós estamos vendo agora? Uma perseguição nas casas. Começa a perceber como as casas, como começa agora um tempo de enfermidade, um tempo de muita tribulação, um tempo de muito desajuste. Por quê? As emoções sendo atacadas sempre de uma maneira um pouco mais severa. Por quê? Porque estamos em guerra. Mas eu preciso agora levar para dentro da casa e o Cordeiro proteger a minha casa. Então, quando nós falamos de Judá, Judá é aquele que firma o verdadeiro Judá, o Judá celestial. Ele fala do cetro de governo. Veja só, irmãos. Cetro de governo. O cetro não passará de Judá. Fala uma coisa comigo. Cetro não passando de Judá, o que você vai entender? O que nós entendemos? O cetro de Judá fala nada mais, nada menos do que geração. Se você perceber, de todos os reis, o Senhor matou e exterminou a continuação. De Davi, não.
De Davi foi indo, foi indo. Olha, irmãos, como que o Senhor faz? Quando ele fala de Davi, ele vai vendo, vai ver Judá, e aí ele vai indo, 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 até Davi, depois ele vai até Jesus. Então a gente consegue mapear a geração. O cetro não passará de Judá. O cetro não deixará Judá. Judá, ele tem o cetro de governo. E aí a gente só pensa no governo. Aí a gente só pensa no mandar, a gente só pensa nos palácios, a gente só pensa na riqueza, a gente só pensa na glória. A gente só olha isso. Não, irmãos, espera aí, quando ele fala de reino, reino não é democracia, democracia que você coloca pessoas, reino você transfere. Então, quando nós falamos de Judá, para mim, a expressão mais poderosa de Judá é transferência. Estamos no tempo de Judá. E o que você está transferindo para os teus filhos? Começamos um novo ano. Como estão os teus filhos? Eles estão também sendo treinados para a guerra. Eles também estão sendo enfileirados para defender. Eles também serão homens fortes. O que rege o nosso hino nacional? Veja que os filhos teus não fogem da luta. Irmãos, sabe uma coisa que eu profetizo sempre? Eu profetizo isso sempre. Que os meus filhos não sairão do altar. Que os meus filhos não sairão do altar. Eu sei que serão escolhas deles, mas haverá sempre um clamor. Eu não sei o que será da vida dos meus filhos. Eu não sei o que o Senhor tem para eles. Quer dizer, eu sei o que o Senhor tem para eles, eu não sei o que eles vão escolher. Porque uma das coisas que o diabo sempre tem é quebrar nossa semente. Porém, o que depender de mim, eu estou sempre ofertando e dizendo, Senhor, que os meus filhos não saiam do altar. Eles podem ser bem-sucedidos, podem ser empresários bem-sucedidos, podem ser profissionais bem-sucedidos, mas uma coisa eu sei, pode ser o que for, mas os pés deles nunca deixarão o teu altar. Eles serão filhos, né, um homem e mulher, de honra no altar, e não profanarão o altar. É isso que eu oro, Senhor, não deixe que os meus filhos profanem o altar. E isso vai depender deles, não meu. Mas essa lamparina, essa oração está lá. Senhor, não deixe que eles desviem do altar. Por quê? Porque eu entendo, querido, que os meus filhos com os pés no altar é a garantia da continuidade do que o Senhor tem. Entendeu? É o que o Senhor tem para nós. Então, quando nós falamos de Judá, eu quero que você comece a ver diferente. Judá não é só adoração. Judá não é só guerra. Judá é reino. É cetro. E cetro fala de transferência e não de democracia. Deus foi poupando, por amor de Davi, Deus foi poupando, Deus foi poupando, Deus foi poupando. E aí, então, nós chegamos nas bênçãos. Nós temos duas bênçãos que é atribuída a Judá. Nós temos duas bênçãos atribuídas a Judá. A primeira bênção, que está lá em Gênesis 49:8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a servir dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A palavra Siló, querido, é uma expressão dada aí para Jesus, né? É uma referência para Jesus. Siló é aquele de quem é isso, ou que pertence. Aquele que pertence a algo. Então veja, que ele diz que os irmãos se curvariam
a ele. O fato aqui é que há uma bênção sobre Judá de governo. Uma bênção que traz essa questão de governo. Agora, a bênção de Moisés é: isto é o que disse Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze o teu servo com as mãos, peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Então aqui é: Senhor, esteja na frente. Esteja na frente de tudo isso. Esteja na frente de toda essa tropa. Esteja na frente desse exército, porque se o Senhor não guardar a cidade, quem guardará? Se o Senhor não for o guarda, quem vai fazer? Então veja só, para essa palavra de hoje, eu quero que você entenda duas coisas. Transferência. E transferência só tem por bênção. Eu não sei se você já percebeu isso, mas grandeza para Deus não é o quanto você sobe. Entenda. Você não cresce para Deus subindo. Você cresce em Deus durando. Entendeu? A medida que nós usamos não é assim. É assim. Ou seja, quando eu tento crescer, isso daqui é Babel. Eu estou crescendo. Isso é Satanás. Eu estou crescendo. Eu estou querendo subir a estatura até Deus. Não. Deus, ele me preserva. É o quanto eu sou preservado de geração. Então, hoje, as pessoas estão procurando relevância e não durabilidade. Hoje, as coisas não precisam ser duráveis, só precisa ser grande. Entendeu? Porque essa é a ideia do mundo, crescer e não durar. Então, nós precisamos crescer em extensão. Olha o que o Senhor diz em Salmo 1. Salmo 1, verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Mas olha o que o Senhor diz. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então ele não subsiste. Agora veja isso daqui. Olha esse outro salmo. Que esse é o que nós chamamos de salmo da família. Salmo 128. Bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerá, feliz será, tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha o que ele diz. Veja como é a bênção do Senhor. Veja. Observe como é a bênção do Senhor. Olha como é a bênção do Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, então tem um lugar de ser abençoado. É de Sião para nós. Ponto 1. Ponto 2. Veja a prosperidade da tua cidade. Ponto 3. Veja os filhos dos teus filhos. Entendeu aqui? Como que o Senhor vai me abençoar? Ele vai me abençoar trazendo de Sião para mim, da minha família vai derramar pela cidade, e essa cidade será casa para os filhos dos meus filhos. Geração. Essa é a bênção do Senhor. Geração. Entende? Essa é a bênção do Senhor. Aquele que traz geração. Então, o que eu tenho que me preocupar com? Geração. Geração, meu irmão. Geração. Seja física, seja espiritual, geração. Seja ministerial, geração. Treinar uma geração para ser valente. Treinar uma geração para equipar. Treinar uma geração é pegar essa geração
e colocar diante de você e dizer, veja aqui, ó, é assim que se faz. Vamos junto aqui. O que Jesus fez? Jesus, ele orou e falou, escatim, bim, bim, pronto. Faça. Foi assim? Soprou sobre eles o Espírito e por 3 anos caminhou junto com eles. 3 anos. Foi 3 anos caminhando junto. Apontando erros, consertando defeitos, ajustando as coisas. 3 anos. 3 anos. Então eu quero que você pegue essa palavra de hoje. Judá, 1, cetro, governo, transferência. 2, prosperidade. Nós vamos bater, queridos, nesse ano todinho contra o espírito da miséria. Esse é o ano que você vai vencer o espírito da miséria. E o espírito da miséria não está não ter dinheiro ou ter dinheiro. O espírito da miséria é o que come as tuas heranças. Veja só, alguém que opera no espírito da miséria, quero que você entenda isso, alguém que opera no espírito da miséria Espera só um pouquinho, meus queridos. Só um minutinho. O espírito da miséria, ela traz toda essa característica de roubar. Então, veja, a pessoa que está debaixo do espírito da miséria, ele pode acumular uma herança que a próxima geração não vai desfrutar dela. Então, o espírito da miséria, ele faz com que todas as minhas heranças, todo o fruto do meu trabalho, a minha geração não coma. Eu não sei se você já viu isso. O cara trabalhou, construiu, fez casa, fez sítio, terra, empreendimentos. Aí quando os filhos pegam, torra tudo. Come tudo. Destrói tudo. A terceira geração, os filhos dos filhos, começa do zero de novo. Quem já viu isso? Num filme. A terceira geração sempre começando do zero. Você entendeu? Sempre do zero. Então isso é o espírito da miséria. Porque o espírito da prosperidade é a longevidade das minhas heranças, física e espiritual. Sabe, irmãos, o que nós precisamos aprender? Veja só. Zelar a transferência. Em cada geração tem que ter aumento e não diminuição. Então, veja. O meu pai não era pastor. O meu avô não era pastor. Não conheço meus bisavós. Mas agora, de mim, de euzinho aqui, estou tentando, né, transferindo isso para o meu filho. Então, ele vai ser a segunda geração de pastor da família. Imagine se o Senhor nos dá mais 100 anos, coisa que eu acho impossível, né? Talvez tenhamos mais 5, né? Mas vamos lá, 100 anos. Será que eu terei a terceira geração de pastor, a quarta geração de pastor, a quinta geração de pastor, a sexta geração de pastor? Porque o diabo vai tentar pegar isso daqui, essas gerações. Imagine, hoje eu olho um pouco nisso e falo assim, cara, se eu tivesse oportunidade, né, de falar assim, meu irmão, eu sou terceira geração de pastor da minha casa. Imagina que lindo é isso, irmão. Eu sou a quarta geração de pastor da minha casa. Não, porque meu avô era pastor da igreja, meu pai era pastor, meu bisavô era pastor. Mas qual é as referências que nós temos dos nossos passados, nossos antepassados? Eu não estou dizendo que são ruins, eu estou dizendo de legado espiritual. Não temos. Poucos têm. Porque sempre vai cortando. Isso não começa só em nós. Veja isso na Bíblia. Samuel
Infelizmente, um cara tremendo, mas os filhos não trilharam os mesmos passos. Moisés, quem que pega a herança? Josué, que não era filho biológico. Gerson, estava lá, né? Aquela coisa toda, mas não foi um cara potente. Os filhos de Eli, né? Então, quando nós olhamos para isso, muitos de nós somos os primeiros. Muitos de nós somos os primeiros. Mas é aqui que a gente não para a boca da miséria. Irmão, somos os primeiros. E será que os nossos filhos serão de novo os primeiros? Ou seja, será que a gente vai manter firme no evangelho? 2. Será que os nossos netos vão ter que começar do zero? Porque os nossos filhos desviaram? Então eu sou o primeiro. Aí os meus filhos não tomam o legado e desviam, e os meus netos têm que começar do zero de novo, dos primeiros de novo. Olha, porque será que a gente vai quebrar isso? Então essa é a nossa expressão, é preservar isso. Essa é a alavanca, e não teto. Se essa alavanca de impulsionar, se alavanca. Meu irmão, nós precisamos alavancar as nossas gerações. Mas muitas vezes nós estamos disputando com a nossa geração. Nós estamos disputando com eles e não ensinando eles. Ou seja, tem que ter um momento que eles vão para frente, irmão, e eles vão errar. Mas é nesse ponto que a gente está lá. É assim, é assado, faz assim, faz assado. Solte isso. E é o que nós precisamos entender. É ter esse exemplo, isso para me ajudar. Então eu tenho que calar a boca da sepultura e fechar a boca da miséria. Isso para me ajudar. Amém? Isso para me ajudar. Então nós vamos trabalhar nesse ponto. Então, finalizamos a questão de Judá. Amanhã nós começamos já com uma renúncia, trabalhando isso contra o espírito da miséria. E depois nós passamos para o mês, passamos para a questão da como que eu vou dizer aqui, do mês, das insígnias, de uma outra direção. Esses vídeos estão ficando abertos, se não me falha a memória, estão ficando abertos. Acho que o outro eu fechei, não sei se eu deixei aberto. Esqueci, mas vou deixar todos abertos, então provavelmente a renúncia não vai estar aberta. Né? Então a gente vai fazer 2 gravações. Uma a gente fecha, outra a gente abre aí para que todos vejam. Bem, queridos? Mas que o Senhor te faça despertar, que o Senhor abra os teus ouvidos para que você possa gerar. Bem? Te abençoamos. Pense nisso, prepare a tua casa. Mais uma vez, prepare a mesa. Gaste tempo. Essa foi a tarefa da semana. Gaste um pouco de tempo. Gaste um pouco de tempo com a tua casa. Pare de lutar. Sabe, irmãos, a gente fica lutando demais contra a nossa casa. Para mostrar que a gente está certo. Mostrar que eu tenho razão. Não. Quem vai ganhar essa luta se você ficar mostrando que você tem razão? Você entendeu? Ninguém ganha. Ninguém ganha. Na verdade, todos perdem. Todos perdem. Como diz, uma boa flecha, primeiro ela é puxada para trás para depois ser impulsionada para frente. Então, veja isso, irmãos. Precisamos avançar. Prepare. Irmãos e irmãs que estão aqui, prepare a mesa. Prepare a mesa. Prepare um pouco a mesa. Gaste um pouquinho de tempo. Faça algo. Receba bem quem está chegando. Se é a mulher que sai para trabalhar, o marido fica, às vezes, trabalha em casa ou está desempregado. Receba bem quem está chegando. Se é o marido que está saindo e a mulher está em casa, receba bem. Faça a casa um lugar de descanso e não um campo de batalha. Porque são 10 dias preparando a minha casa para receber o cordeiro. Tarefa de casa. Veja só, vou dizer isso aqui. Tarefa de casa. Você vai organizar a tua casa, físico e espiritual. Se o quintal está de desordem, sabe aquele quarto de bagunça que você colocou lá, sapato sem sola, que um dia sem usar, fio descascado porque sem usar, garrafa não sei o que, vidro não sei das quantas, ventilador sem hélice,
A roupa de 1935, de bolinha e de listrinha. Tudo aquele negócio que usar. Se o quintal tá sujo, às vezes você tá lá, né? Não, vou deixar aqui porque quem sabe eu vou criar uma vaquinha. Não, irmão, vai lá capinar, passar um negócio, dá uma lavada nas paredes, dá uma ajeitada nas coisas, bota um visual, muda um pouquinho. Uma das coisas que eu mais gosto, não, é mudar. Mudar de coisa, né? De uma hora tá para lá, outra hora tá para cá, outra hora tá para lá, assim. Então, por quê? Porque isso me tira da zona de conforto. Isso me dá visual novo, no sentido de estar sempre trazendo um negócio. Então, tarefa de casa, prepare a tua casa. Faça com que as pessoas vejam em você, cara, que coisa, algo está acontecendo. Amém? Vamos ficar fit, meu irmão. Exatamente. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. É verdade. Pega o óleo, bote no cabeção. Vamos orar. Às vezes eu não estou fazendo isso aqui agora porque a gente faz na igreja, viu? A gente está ungido com todo mundo na igreja. Todo mundo está aí com óleo. Ventilador sem eles é complicado. Ou conserta, ou joga fora. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós proclamamos que as estruturas da miséria caia por terra da vida dos teus filhos, que toda estrutura da miséria perca força. Nós proclamamos que a mente dos teus filhos sejam guardadas para esse tempo, que haja paz e soberania do Senhor. Que o Senhor libere das tuas mãos, boas mãos sobre nós. Toda estrutura mental corrompida, grega, romana, seja agora, em nome de Jesus, destruído. Eu proclamo e libero uma mente de governo, a mente de autoridade, a mente de filho, toda mente de escravo, toda mente satânica, toda mente robótica, toda mente escravizada, seja destruído agora. Esse é um decreto apostólico, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Firme preparando a tua casa aí para esse momento. Amém? Shalom.